A Guerra da Coreia durou 3 anos. A Segunda Guerra Mundial, 6 anos. A Guerra do Vietnã foram 20 anos de batalha. A saga do Guerra nas Estrelas já tem 40 e continua. A Guerra dos 100 anos, sabe-se lá quanto tempo durou. A guerra mais longa de todas foi a Guerra da Reconquista, quando os portugueses e espanhóis levaram 774 anos para retomar a Península Ibérica dos invasores árabes. Só que o assunto de hoje é sobre a guerra mais curta de todas, que foi mais curta também por ter sido uma imensa covardia, mais ou menos no nível Bambi versus Godzilla. De um lado você tem o Império Britânico, no seu auge, e do outro lado, Zanzibar, que é um daqueles lugares que a gente acha que só existe em desenho animado ou na ficção, tipo Cucamonga, Bora Bora ou Niterói. Zanzibar era um protetorado britânico, ou seja, um lugar pequeno demais para se tornar uma colônia, não era economicamente viável. É um pequeno arquipélago na costa do que a gente chama hoje de Tanzânia, e como protetorado, significava que a Inglaterra manda e Zanzibar obedece. O sultão de Zanzibar era completamente alinhado com Londres, tanto que eles conseguiram um tratado em 1886, onde todos os novos sultões só poderiam assumir se fossem autorizados pelo cônsul britânico. No dia 25 de agosto de 1896, o sultão morreu em condições suspeitas. Imediatamente, assumiu Khalid, um sobrinho dele que não era exatamente fã da Inglaterra. Khalid, como não era muito burro, começou a correr atrás de aliados, só que todo mundo ficou do lado dos ingleses, inclusive os Estados Unidos. Sobrou a Khalid a opção de juntar um monte de tropas leais e aquartelar todo mundo no Palácio Real. Ao mesmo tempo, os ingleses começaram a chamar os navios que eles tinham nas proximidades. Veio o dia 26 e, junto com os navios, chegou a autorização. As tropas inglesas podiam tomar uma atitude, mas só se tivessem certeza do sucesso. Na manhã do dia 27, os ingleses dão um ultimato ao Khalid, que em resposta pede uma conferência, que os ingleses não aceitam. O Khalid então envia uma mensagem às 8h30 da manhã, dizendo que não tem intenção de arriar a bandeira e não acredita que os ingleses vão atacar. O comandante inglês recebeu a mensagem e às 8h55 deu ordem para todo mundo se preparar para a ação. Do lado do Khalid, ele tinha 2.800 soldados, 4 peças de artilharia, 2 barcos e o HHS Glasgow, que era um navio antigo que foi transformado em iate do sultão. Do lado dos ingleses, eles tinham 3 cruzadores, 2 canhoneiras, 1.050 tropas, principalmente fuzileiros e soldados de Zanzibar fiéis ao sultão antigo. Às 9 horas exatamente foi dada a ordem de abrir fogo. A artilharia do Khalid foi eliminada nesse primeiro ataque. No Palácio Real, ele tinha 3.000 pessoas, entre soldados, servos, escravos e, o pior de tudo, o harém. Sim, o harém real do sultão foi destruído por um incêndio causado pelos tiros dos ingleses. No mar, a briga não era muito diferente e a nível de covardia era mais ou menos o mesmo. O Glasgow tentou atacar a frota inglesa com um armamento mínimo, inclusive uma metralhadora que tinha sido presente da coroa inglesa. Os cruzadores não tiveram muito trabalho em mandar o Glasgow para o fundo do porto, os 2 barquinhos não deram nem para o cheiro e toda a frota de Zanzibar foi destruída em poucos minutos. No final do dia, o saldo foi de 500 mortos no lado do Khalid, a maioria pelo incêndio que pegou o Palácio Real, que era feito de madeira. Do lado dos ingleses, a única baixa foi um marinheiro que ficou ferido, mas depois se recuperou. Enquanto Khalid fugia e se escondia na embaixada alemã, o resto da guarnição do palácio se rendia e estava acabada a guerra anglo-Zanzibar. Ao final, as hostilidades foram encerradas depois de longos 38 minutos. O novo sultão assumiu e, como vergonha final, os ingleses ainda fizeram os derrotados pagarem pela munição usada pelos navios e soldados britânicos. Quanto ao Khalid, os alemães deram asilo político para ele na África Ocidental. Ele acabou sendo capturado pelos ingleses em 1916, foi exilado nas Ilhas Seychelles e em Santa Helena e no final foi permitido a ele que voltasse para a África Ocidental, onde ele morreu em 1927. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção
E não perca o próximo episódio, onde eu vou contar uma das maiores vergonhas militares da Austrália, onde eles perderam uma guerra de forma patética, mesmo não tendo levado nenhum tiro.